Primeiramente, boa noite, não é? Eu queria começar minha fala dizendo que você pode falar qualquer coisa para uma pessoa. A forma como você fala é que vai fazer toda a diferença no resultado. Ao longo dos últimos 10 anos, desenvolvendo empreendedores, eu já presenciei grandes palestrantes de grandes públicos que travam diante de uma câmera e também já vi apresentadores de TV travarem diante de uma plateia. E eu mesmo já travei em ambas as situações e em muitas outras, incontáveis outras. E sabe como foi que eu resolvi esse problema? Foi através de desenvolver autoconfiança, estudar as técnicas de comunicação e oratória e treinar muito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu sou o Fábio Menezes, sou palestrante, sou professor, instrutor de oratória e sou um grande entusiasta do empreendedorismo. Isso porque eu acredito no empreendedorismo como solução de grande parte dos nossos problemas. E eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês, para que vocês somem as suas experiências pessoais e com isso consigam aí talvez novos resultados. E eu vim essa noite aqui falar para vocês sobre 3 coisas. Eu queria falar sobre escada rolante, quero falar sobre o Cristiano Ronaldo e quero falar também sobre a claquete do diretor. E de repente você está aí se perguntando, né? O que esse maluco está arrumando? Será que eu vim parar na live errada? Mas não se preocupe que eu garanto a você que você está na melhor live de todo o BNI Nordeste Paulista, que vai acontecer na noite de hoje às 19 horas. Fique aí que você já vai entender esse conceito aqui, ó. A escada rolante, eu gosto de trazer como uma analogia a velocidade de mudanças do mundo. Então veja que o mundo está em constante evolução, em constante mudanças, e ele não para esperar você se adaptar para se arrumar e se ajustar às mudanças e continuar rodando. Ele vai continuar girando, assim como uma escada rolante. Agora, a minha analogia aqui é que essa escada rolante é uma escada que desce e você precisa subir. Ou seja, você está na contramão da escada rolante. E o que vai acontecer? Se você der um passo e parar, ela te joga para fora. Se você caminhar até a metade ou até o topo e parar, ela também te joga para baixo. Agora, se você mantiver o seu passo, ela vai manter você no espaço, no lugar. Ou seja, não adianta também você simplesmente caminhar nas mudanças do mundo, que você vai ficar estagnado no lugar. Se você deseja chegar ao topo da escada da vida, então você precisa andar numa velocidade mais rápida do que a esteira da escada rolante, certo? E aí, essa escada da vida, ela não é uma escada que você precisa apenas de disposição física para subir. Você também precisa de habilidades, de muitas habilidades. Habilidades que vão levar você mais fácil até o topo. E sabe quem é um profissional que tinha muitas e diversas habilidades e por isso conseguiu um grande reconhecimento na sua carreira? Cristiano Ronaldo. O famoso CR7 é um dos maiores atletas da história do futebol e ele conseguiu essa performance porque ele tem muitas habilidades diferentes, que no futebol a gente chama de fundamentos. O que ele tem de fundamento? Ele cabeceia muito bem, ele faz muito gol, ele dá bons passes, ele bate de bola parada, ele tem velocidade, ele tem drible, ele tem uma série de fundamentos que ajudam ele a ter uma performance altíssima enquanto atleta. E aí, neste momento, eu convido você a refletir dentro da sua área. Quais seriam os fundamentos que você precisa desenvolver que vão ajudar você a ter um desempenho maior como profissional? E isso não só dentro da sua área técnica, que cada um atua, mas de outras habilidades que possam complementar. E aí, né, posso recomendar algumas aqui para vocês, que são criatividade, capacidade de resolver problemas, empatia, inteligência emocional, tem várias delas, mas eu quero focar numa especial aqui, que é a oratória. A oratória é a habilidade dentro da comunicação de você se expressar bem, de você se comunicar bem. E ela pode te ajudar em vários momentos a você alcançar objetivos. Dentro de uma pesquisa que foi estabelecida, as pessoas identificaram que, dentro da sua fala, a performance que você entrega não está simplesmente no conteúdo que você entrega. É óbvio que o conteúdo que você tem é muito importante. As pessoas estão aqui hoje, por exemplo, para ouvir sobre comunicação, elas vieram atraídas pelo conteúdo. Mas a performance do que eu trago, 7% está relacionado ao conteúdo.
38% tem a ver com a sua tonalidade e canalização da voz, e 55% tem a ver com gestos e fisionomia. E eu tenho aqui para mim que na internet, como a gente não aparece de corpo inteiro, essa questão da voz, ela tem uma importância ainda maior. E aí é aqui que eu quero contribuir com algumas dicas para vocês, né? É importante que você trabalhe a modulação da sua voz. O que é a modulação? É você trabalhar com 3 elementos, que seriam a tonalidade, o volume e a velocidade. Então, a tonalidade é o tom de voz que você usa. Imagina se eu for falar com vocês aqui durante 20 minutos, monotom, né? Fala assim, olá pessoal, boa noite, eu estou aqui hoje para falar sobre... Não vai dar 1 minuto, vocês vão desistir do meu vídeo. É por isso que eu tenho tonalidade. Às vezes eu falo com mais energia, eu elevo o tom da minha voz, e às vezes eu preciso trazer essa tonalidade com uma expressão menor. Junto com a tonalidade, você também precisa trabalhar o volume. Tem horas que você fala mais alto para passar mais energia, e tem horas que você fala mais baixinho, por exemplo, para causar uma reflexão. E mesmo também a velocidade. Tem hora que é interessante você falar rápido para passar bastante conteúdo, para você mostrar que tem bastante coisa a ser estudada. E tem hora que uma boa pausa, ela pode fazer um impacto muito maior no conteúdo que você quer passar. Então veja que não tem nem como separar muito esses 3 elementos. Você trabalha com ele os 3 ao mesmo tempo. Mas procure ter dentro da sua fala uma boa variação de tonalidade, de volume e de velocidade, tá certo? E aqui eu aproveito para deixar também alguns cuidados, porque a partir do momento em que você vai falar mais, a voz passa a ser a sua ferramenta de trabalho, e como toda ferramenta você precisa cuidar dela. Então é importante que você tenha hidratação, ou seja, olha, água sempre à mão, mesmo que você não estiver sede, dá um golinho de vez em quando, isso vai ajudar a hidratar a sua garganta, vai ajudar a trabalhar melhor e a manter a potência da sua voz. É importante também você cuidar da respiração. Se ficou ofegante, principalmente porque ficou nervoso ou alguma coisa nesse sentido, respira, começa a respirar devagar, dá um gole na água, segura a água um pouquinho na boca, deixa ela, engole bem devagarinho, você mantém a sua respiração. E também muito cuidado com a intensidade. As pessoas, principalmente aqui na hora de dar aula ou de fazer uma videoconferência, elas tendem a falar muito mais alto porque não sabe como é que o receptor está ouvindo. Então, bastante cuidado com isso, que se você ficar muito tempo falando, esforçando muito mais do que o normal, você também vai prejudicar a sua fala, você vai perder potência vocal e você pode ter prejuízos mais sérios aí com a saúde de todos os órgãos aí que envolvem a sua garganta. Por isso até é importante você ter um fone de ouvido, porque aí você tem um feedback, você se ouve também, e quando você se ouve, você consegue ajustar o volume para o qual as pessoas também vão ouvir, tá certo? Então ficam aqui algumas dicas importantes. Voltando lá nas 3 comparações que eu fiz, então você desenvolveu essas habilidades comunicativas, desenvolveu sua postura, sua modulação de voz e está lá caminhando então rumo ao sucesso lá no topo da escada. E aí é um momento onde eu convido você a refletir, será que só o topo é importante? Ou a jornada empreendedora ao longo dessa escada também é importante? Eu considero que a jornada é muito importante. Então, seria interessante que você considere como uma biografia da sua trajetória empreendedora. É como se já estivessem te filmando, sabe? Lá em cima tem um diretor com a claquete prontinho para gritar ação. Mas a hora que ele gritar ação, filmando, você precisa ter um aparato todo pronto. E aí aqui vão mais algumas dicas que eu considero importante com relação à captação de vídeo. Veja que essas dicas aqui, em hipótese alguma, substitui uma equipe de profissionais que vão ajudar você a captar vídeo com mais qualidade. Mas, para algum uso funcional, para uma videoconferência, para gravar vídeo para redes sociais, ou mesmo para gravar alguns materiais, tem algumas dicas aqui que são bem importantes. Olha, eu queria falar um pouco sobre o enquadramento. Então, o que é importante no enquadramento? O enquadramento é a forma como você aparece no quadro. Então, veja, se eu apareço, olha aqui, ó, muito de um lado, ou se eu apareço, ó, muita gente faz isso aqui, ó, fica lá no fundo, aparece o que a gente chama aqui, ó, de muito teto,
muito espaço para os lados, isso não é legal. Se você ainda tiver um cenário, como eu tenho aqui mais ou menos uns livros, né? É importante que esse cenário converse com o conteúdo que você tem para passar, aí você pode até se posicionar aqui mais ou menos na metade da câmera, deixando aparecer um pouco do cenário também. Ou você se posiciona aqui. Mas é importante que a câmera esteja na altura dos seus olhos. Tem muita gente que pega com o celular e fica aqui assim, ó, fica redondo na câmera, né? Então, procure manter uma certa distância e a câmera mais ou menos na linha dos seus olhos para que você possa direcionar a sua comunicação, tá certo? Outra coisa, né? Falando em olhar, eu queria dar dica sobre o olhar também. É importante a gente olhar sempre para a câmera. Por quê? Nós sabemos quanto é a importância de se conectar com as pessoas olhando nos olhos delas. Veja, se eu for olhar aqui para a minha apresentação ou olhar para as pessoas que estão aqui embaixo, ó, a impressão que vocês vão ter é que eu estou com sono ou que eu estou olhando para baixo. Ou ainda se for no celular, é que ele geralmente fica de lado, né? É como se eu estivesse falando com vocês e olhando aqui, ó. Tá vendo? Eu não estou olhando nos olhos de vocês. Então, para que vocês tenham a impressão de que eu estou olhando nos olhos, é importante você olhar para a câmera. Às vezes a gente fica com vontade de olhar na tela, né? A tela ela é bem maior, ela tem um feedback, você consegue se ver, consegue ver as pessoas, mas não caia nessa tentação. É importante que você olhe para a câmera. Outra coisa importante é o áudio. O áudio, ele é metade de um vídeo. O áudio, ele tem que estar audível, ele tem que estar limpo. E para isso, uma dica importante é você usar um microfone. Não precisa ser algo profissional. Um fone de ouvido, aquele do seu celular, ó, se ele tiver esse pedacinho aqui, que é onde você controla o volume, já é suficiente. Esse microfone aqui, ele vai ajudar, além do seu áudio sair com mais volume, ele vai ajudar também a ser um som mais limpo, porque o que acontece? Ele vai captar aquilo que está mais perto dele, ele vai isolar sons exteriores, como cachorro latindo, criança brincando, porta batendo, então a tendência é que ele abafe esses outros sons e deixe a sua voz mais limpa. E também, muito cuidado com a iluminação. Às vezes a gente entra num ambiente e para os nossos olhos a iluminação é suficiente, mas para a câmera, principalmente dependendo da câmera, não é suficiente. Eu estou aqui num quarto que tem uma lâmpada comum dentro de casa e eu estou com um outro equipamento aqui que é uma luz suplementar. Eu vou desligar a luz aqui para vocês verem a diferença. Ó. Então, desliguei. Dá para ver? Dá para ver, mas olha como fica mais escura a imagem. Esse equipamento aqui, ele se chama Ring Light, vocês devem encontrar ele por volta de uns R$ 100, e ele é muito legal, porque olha aqui, você consegue mexer na intensidade da luz. Ó. Aqui está muito claro, está até fazendo o que a gente chama de estourar a luz, né? Eu posso aqui controlar, tem também a temperatura, eu deixo ela mais avermelhada, deixo mais verde, tá? Aqui ela está numa regulagem legal, mas ela ajuda a equilibrar a sua luz ambiente, além de já ter um tripé para o celular, quando é o celular, ela é totalmente móvel, flexível, então esse é um equipamento bem legal, que tem um bom custo-benefício, também fica aí como recomendação, tá certo? Quero fazer agora, então, um outro adendo aqui. Queria falar um pouquinho sobre o roteiro. O roteiro é uma parte essencial da oração. É tão importante que a nossa colega Luciana daqui a pouco vai falar sobre roteiro especial. Ela é uma especialista e vai falar sobre o roteiro com vocês. Mas eu queria fazer um adendo aqui, que seria a parte de marketing dentro de um roteiro. Porque muitas vezes a gente pensa em fazer um vídeo para a internet, para promover o nosso negócio, divulgar o nosso produto, o nosso serviço, e a gente pensa em vídeos isolados. E é importante a gente pensar numa campanha, ou seja, uma série de vídeos e que um vídeo converse com o outro. Por quê? Primeiro, para não ficar repetitivo, né? Não fazer vários vídeos iguais ou todo vídeo acaba falando da mesma coisa. E segundo, porque aí na hora de desenvolver uma campanha de roteiros, você pode utilizar uma técnica que a gente chama de call to action, tá? É importante você manter um mesmo cenário para ter uma unidade visual. E o que é o call to action? É uma chamada para a ação. Então, se você quer ganhar mais seguidores dentro de uma mídia, o que você pode fazer? Você faz um roteiro, sempre chamando, olha, você gostou dessa dica? Então, eu tenho mais dicas para você. Segue aqui o meu canal, segue as minhas redes, tá aqui. Ou, de repente, você quer vender um curso, quer vender um produto, você usa o call to action. Olha, terminou de falar o que você precisa, olha, você gostou? Quer explorar mais? Quer mais profundidade disso daqui? Então, eu tenho aqui um conteúdo para você, eu tenho um link, acesse o site, ou seja, o call to action é uma chamada para o que é que aquela pessoa pode fazer se ela gostou daquele conteúdo, tá certo? Então, procurem utilizar também aí nos vídeos de vocês. E aí, para encerrar a minha participação, eu queria dar algumas dicas campeãs aqui para vocês, tá? A primeira delas é treino.
o treino ele é parte fundamental, sabe? Tem gente que já nasce com uma certa habilidade ou já nasce com uma certa facilidade de falar diante das câmeras ou de dar uma palestra, de falar em público, não tem problemas. Mas essa não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem alguma dificuldade e às vezes é falta de treino. Aliás, quem participa do BNI sabe que a gente entra no BNI para fazer negócios, mas a gente acaba ganhando um monte de outras coisas com o BNI, como por exemplo, ao se apresentar todas as semanas, dar uma palestra de tempos em tempos, o pessoal que é da liderança está sempre ali se apresentando, então você começa a treinar, a falar com o microfone, a se expressar diante dos outros. Então o treino é o que vai ajudar você a melhorar. Tá certo? Deveria fazer um curso de oratória? É uma forma. Pensa no jogador de futebol, se ele for simplesmente ficar chutando a bola, ele vai ter uma evolução. Se ele tiver um técnico com ele ensinando as técnicas, pode ser que essa evolução seja mais rápida, tá? Então pense nisso. O segundo ponto é confiança. Eu vejo muita gente que, eu vou gravar um vídeo, mas o que vão pensar? Uma hora vai, ou seja, não tem confiança. Então, assim, seja autoconfiante. Eu sempre falo para os meus alunos que, assim, poxa vida, eu queria já ser um bom palestrante, eu tenho vergonha, eu tenho medo de compensar. E eu falo assim, olha, sabe quando você vai ser um bom palestrante? Quando você já estiver dando palestra há muito tempo. Sabe quando os seus vídeos na internet vão ficar bons? Quando você já tiver gravado vários. Então, tenha confiança, tenha paciência consigo mesmo e persevere, tá? E, por fim, eu quero falar aqui com vocês sobre foco. Sabe aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio? Pois é, o copo ele tem a mesma medida. Você escolhe qual é o aspecto que você quer levar em consideração. Então, se você ainda não se sente suficientemente bom para gravar algo, sabe, entenda isso como um copo meio cheio, ou seja, você está melhorando. Se você acha que o vídeo não vai ficar tão bom, considere como meio cheio, não como meio vazio. E dessa forma, você vai cada vez completando mais este copo. Em vez de manter o foco no que pode dar de errado, mantenha o foco no quanto você vai melhorar cada vez que você tenta. Afinal de contas, o fracasso não é para quem erra, o fracasso é para quem desiste, tá certo? Bom, falado isso, então, quero fazer as minhas considerações finais. Eu sou o Fábio Menezes, eu tenho uma empresa chamada YouBet Academy, trabalha com comunicação corporativa direcionada para empreendedores. Aqui estão todos os meus contatos, vocês podem fazer contato comigo, em especial a minha rede no Instagram, que é @FábioMenezesRP, onde eu sempre posto conteúdos, eu faço lives, eu compartilho mais coisas, dou mais dicas, estão todos convidados aí a me seguirem. E o bet é um termo que em inglês significa pode apostar. E eu gosto desse nome porque eu aprendi ao longo dos anos a apostar no desenvolvimento pessoal de cada um. Eu sempre vejo todo mundo evoluir. Então, eu sempre digo para as pessoas, aposte em você. You can, you bet. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, uma excelente apresentação. Eu gostaria de lembrar ao pessoal que se você tiver perguntas, você pode escrever aqui no nosso chat ou você pode anotar aí no momento final, depois que terminarmos as próximas duas apresentações, nós teremos alguns minutos para pergunta. Então, se você quiser já escrever no nosso chat ou ir anotando aí no seu caderno, a gente vai ter esse momento. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez. Agora nós teremos a apresentação do Rafael. Então, deixa eu liberar aqui. Cadê o Rafael? Boa noite, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todo mundo tá vendo? Certinho? Certinho. Beleza, vamos nessa. Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Rafael. Assistimos agora o Fábio, nosso amigo. Somos parceiros aí de grupo, nós viemos de um mesmo laço aí de amigos. E ele não lembra de mim, mas eu passei por uma transformação muito grande na questão da oratória. E por isso hoje eu até estou empreendendo na área que eu tenho hoje, a Escola de Oratória Vox Will aqui em Ribeirão Preto. E também ingressei no BNI Platinum agora há alguns meses. E hoje aqui eu vou trazer um pouco do conteúdo, mas de uma outra maneira. De uma maneira onde que o Rafael conseguiu ver, além ainda das técnicas, aonde que o Rafael conseguiu chegar com a oratória. Eu quero compartilhar isso daí com vocês, que eu acho que é muito importante e vai ajudar nesse momento agora que vocês precisam trazer, muitas vezes, coisas que ainda não conseguiram ou que não têm a habilidade completa para conseguir performar bem, que seja conteúdos online, que é o assunto de hoje. E o que seria falar bem?
só trazendo aí uma questão do que o Fábio comentou, é a eloquência. A eloquência, não sei se você já ouviu falar, algumas vezes nós dissemos assim, ou ouvimos alguém dizer que aquela pessoa é eloquente. O que seria isso? Ela tem a arte de se expressar com desenvoltura, com habilidade, uma capacidade muito incrível ali de encantar as pessoas que estão ouvindo ela se pronunciar. E o que ela trabalha com isso? Com a retórica. A retórica é esse acumulado de técnicas que o Fábio apresentou. Ele é um conjunto que traz dentro da retórica, então a retórica é a arte da eloquência, capacidade de se expressar bem. Poxa, Rafa, beleza, mas eu não tenho essa habilidade. O que eu devo fazer então? Eu ainda não consigo me expressar bem, às vezes eu ainda não tenho toda a habilidade de concentrar minha voz de uma maneira diferente em certos pontos, acabo me perdendo e tudo mais. O que eu devo fazer? Primeiro ponto, treinar, como o Fábio disse. Treinar. Segundo ponto, treinar novamente. E depois treinar até se tornar. Ou seja, incansavelmente, você tem que treinar. Se eu não fiz vídeo até hoje para postar em redes sociais e tudo mais, o que eu tenho que começar a fazer? Treinar. Ir lá fazer. Sabe aquela expressão assim, ó, se você está com medo, vai com medo. Exatamente desta forma. E como que eu consigo isso? Com disciplina. Se eu não tiver disciplina de me organizar para fazer aquilo que eu estou pretendendo fazer, eu não vou fazer. Também disciplina. Em terceiro lugar, disciplina. Como eu até vi esses dias atrás aí um filósofo falando, ele disse que a disciplina é o movimento que nós damos para a nossa vida. Ou seja, sem disciplina nós estamos em repouso. Aí é uma escolha nossa. Será que eu preciso repousar, ou seja, ficar ali na inércia, ou eu tenho que ter disciplina para criar movimento na minha vida? E aí as pessoas, o que elas têm de conflito ali? A questão do medo, que eu vou chegar lá. E o que eu devo, então, treinar, Rafa? Lembrando aí, novamente, o que o Fábio falou, usar as palavras com uma boa pronúncia, ou seja, ter fluidez na sua voz, com uma boa entonação, velocidade, tudo certinho, bem organizado, contato visual, gestos e expressões faciais e corporais, a modulação de voz, a linguagem não verbal e também desenvolver a inteligência emocional. O que seria a inteligência emocional? Tudo que eu consigo fazer ou não na minha vida. Se hoje eu tenho a habilidade de ir lá e encarar um público, encarar um palco, gravar vídeos, trazer esses conteúdos super interessantes que eu sei que vocês têm, eu tenho inteligência emocional para conseguir fazer isso. Se ainda eu tenho medo, se eu ainda não tenho a segurança, a confiança, eu preciso então desenvolver essa inteligência emocional. Ela é super importante. Então, as pessoas realmente têm medo de falar em público, Rafa? É isso que impede elas? Não. Na verdade, as pessoas têm medo de falhar em público. Ela não precisa falar. Só de subir ao palco ou de imaginar, ela já começa a sofrer. Ou seja, com antecedência. Isso daí é o medo de falhar, errar, ser julgado. Ou será que eu estou falando besteira? Será que o pessoal vai gostar do meu conteúdo? Nossa, e se eu gaguejar lá na frente? O que vai acontecer? Você está reforçando algo negativo, isso é inteligência emocional. Você está reforçando na sua comunicação consigo algo negativo e realmente isso daí você vai se sentir o quê? Com medo. Vai te gerar medo e você vai agir com medo. Mas por que esse medo, Rafa? De onde que vem? O que acontece? Esse medo é porque você ainda não é o principal orador da sua própria vida. Como assim, principal orador? O que eu falei no slide anterior foi o seguinte: você está se comunicando de uma maneira correta consigo. Ou seja, você tem que conversar com você. A nossa mente, ela traz todo o histórico da nossa vida, igual eu tenho 31 anos. 31 anos ali de caminhada, com diversas experiências positivas, negativas, que me construíram a pessoa de hoje. Mas esses medos que ficaram ali, que eu trago até hoje, se eu não conseguir destravá-los, confrontá-los, eu vou o quê? Travar. Eu vou ter medo. Eu não vou agir com segurança. E isso vai trazer um resultado que talvez eu não queira. Poxa, eu quero chegar lá, eu quero ser uma pessoa bem empreendedora, que influencia pessoas, eu quero impactar muito bem todo o conteúdo que eu quero entregar para as pessoas.
mas eu tenho medo de fazer isso daí. O que você tem que se tornar? O comunicador da sua vida, o principal, para você o quê? Mostrar para sua mente que você está positivo, que você sabe o que tem que falar, garantir isso daí para ela, que aí vai te gerar o quê? Um sentimento de confiança, positividade, que você vai agir de uma maneira positiva. Aí seu resultado é diferente. Mas o primeiro ponto que você tem que fazer é mudar a sua comunicação consigo. Tem que trabalhar isso. E no curso de oratória, o primeiro ponto de desenvolvimento é em você. É o primeiro ponto. Por quê? Você tem que se melhorar para conseguir melhorar as outras pessoas, se for o seu objetivo. Então, você se constrói com todo o conteúdo que um curso traz para você de transformação, para você depois, então, conseguir fazer isso daí até nas outras pessoas, se for o seu intuito. Então, como que a oratória será um diferencial na minha vida? Só trazendo de uma maneira mais clara aqui do que eu estou falando, o primeiro ponto, você tem que o quê? Organizar a sua comunicação. De preferência, começando por você. Não pense começando dando efeito nas outras pessoas, mas se convencer, se conhecer, isso faz parte do curso de oratória, se conhecer de uma maneira totalmente diferente do que nós já vimos até hoje. E aí você vai aprender que tipo que é a sua comunicação, você vai se entender e você vai conseguir então conversar consigo. Conseguindo conversar, fazer essa comunicação de uma maneira clara e objetiva com você, você vai gerar um pensamento positivo e correto do jeito que você quer. E gerando um pensamento positivo, vai gerar um sentimento positivo. Ou seja, eu quero estar o quê? Feliz de gravar vídeo. Eu quero estar feliz de fazer essa live aqui com vocês e conseguir compartilhar todo esse conteúdo. Eu tenho que estar feliz, confiante, alegre e mostrar isso daí de uma maneira muito clara. Mas primeiro eu tenho que trazer uma comunicação comigo dessa maneira, para gerar um pensamento e eu ter esse sentimento de felicidade que vai o quê? Atribuir nas minhas crenças. Ou seja, não terei mais problema de gravar vídeos, de fazer live, de conversar com alguém, de vender. Nossa, eu tenho medo do não. E a pessoa vai falar não para mim, ela vai bater a porta na minha cara, vai perder esse medo. Ou seja, em todos os pontos da vida, você consegue mudando a sua comunicação. E aí será igual a um resultado diferente. Então, se você não alcançou o objetivo, o resultado que você quer na sua vida, você seguindo esses caminhos, sabendo trilhar todos esses pontos, o seu resultado será diferente. Como o Cristiano Ronaldo fez. Eu vi hoje uma reportagem dele também, ó, pura coincidência, e ele falou assim, ó, dentro da minha cabeça, eu sempre vendi a ideia, desde o primeiro dia que eu entrei num campo, que eu sou o melhor. E que os rankings, os recordes, os campeonatos que corram atrás de mim, não eu atrás deles. Ou seja, terão que ter outros recordes aí, pessoas batalhando para me vencer. Isso é uma mentalidade o quê? De vencedor. E ninguém abala uma estrutura dessa, é muito difícil. Fica muito concreto. Então, quando você for capaz de comandar a sua comunicação consigo, principalmente, será capaz de modificar suas crenças. E quem comanda as crenças, controla a própria vida e seus resultados. Olha que impressionante essa parte. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, é incrível, eu adoro esse vídeo. Então, como que é isso daí na prática? Olha a criança de 4, 5 anos fazendo isso. E se vocês começarem também a praticar dessa maneira todos os dias, já vai perceber um efeito na vida de vocês. Para quem ainda não conhece, não sabe o inglês aí, ele diz o seguinte, que essa criança indo para a escola e a mãe ali filmando, o que ela está reforçando para a mente dela? Ela está dizendo o seguinte, eu sou esperto, eu sou abençoado e eu posso fazer qualquer coisa. E ela vai repetindo isso, indo para a escola. Eu sou esperto, eu sou abençoado, eu posso fazer qualquer coisa. O que vai acontecer na mente dela? Vai gerar um pensamento fortificado, muito firme, que vai gerar um sentimento aqui de confiança. Eu sou bom, eu sei do que eu estou falando, eu tenho confiança nisso, eu tenho tudo para arrasar. Você está reforçando aí, seu sentimento será do quê? De confiança, e você terá uma ação, uma habilidade nova do quê? Desse resultado do seu pensamento, sentimento e crença.
E aí o seu resultado, sim, é surpreendente e é totalmente diferente. E também tem que tomar cuidado do quê? Dos vícios linguísticos, trazendo um pouco na prática aí, vocês que forem fazer vídeos, forem conversar com pessoas, nas apresentações do BNI, inclusive, tá de parabéns mesmo os conteúdos que estão lá no portal, lá no Universe, por quê? Tem muita coisa de oratória lá, tem muita coisa. Então, um dos pontos que eu vi lá, cuidado com os vícios linguísticos, nós temos o terminar com é isso. Nunca terminem falando é isso. Por quê? Quando você termina uma apresentação, uma conversa, qualquer coisa, com um é isso, você vende para a mente de quem está te ouvindo que tudo aquilo grandioso que você acabou de falar, pesado, valioso, realmente não vale nada. Você desfaz todo aquele valor que você acabou de entregar para aquela pessoa. A mesma coisa de entregar todo esse conteúdo e no final falar assim, bom, gente, é isso. Fica cheio, é chato, né? Fica esquisito. Então não terminem falando é isso. Aí tem o tá, o né, tem muito é. Isso é um hábito que a maioria das pessoas tem aí. É comum de ver o é quando a pessoa está pensando. Ou seja, tem que trabalhar a criatividade, organizar as ideias dentro da mente para conseguir ter aquela fluidez correta. Terminar falando o então, ou as pessoas, quando vão responder alguma coisa, têm o hábito de ficar não, sim, 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 não. Não tem aquela organização. Tomar cuidado, então, com os vícios linguísticos. Gestos e expressões faciais, porque o corpo não fala, ele grita. Eu não preciso dizer nada, mas essas expressões que estão aí na tela de vocês já demonstram muitas coisas que as palavras não precisam estar presentes. Então, lá o primeiro, poxa, aconteceu alguma coisa ali, eu vi agora algo que apareceu aqui no meu celular, fiquei bravo, perdi a paciência. Não precisa dizer, a gente já começa a ter o quê? Uma visão clara de que mensagem a pessoa está dando. Ou seja, no nosso vídeo, na nossa gravação, na nossa apresentação aqui, inclusive na internet, precisamos ter coerência entre o que eu estou falando, minha parte verbal, com a não verbal. Tem que organizar isso daqui para elas estarem assim, bem organizadas. Já as expressões faciais e corporais e também a minha fala. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Ó, treine até se tornar. De novo. E o que acontece? Eu posso treinar para o bem e para o mal. Eu posso treinar minha comunicação para não ser um bom orador, como também eu posso treinar minha comunicação para ser um bom orador. Aí eu trouxe essa charge aí que eu acho super bacana também. Esta é a minha postura deprimida. Acho que é o Charlie Brown, se eu não me engano, esse personagem. Essa é a minha postura deprimida. Olha como que ele está cabisbaixo, cabeça baixa. Quando você fica deprimido, faz muita diferença a sua postura. A pior coisa é se impertigar e erguer a cabeça, pois assim se sentirá melhor. Ou seja, se você está triste e quer melhorar, já muda a sua postura. A sua comunicação não verbal, só de você mudar a sua postura, levantar o queixo, olhar por cima, você já começa a trazer sentimentos, químicas diferentes para a sua mentalidade. E isso é comunicação. O corpo falando, o corpo fala, lembra? Na verdade, o corpo não fala, ele grita. Então, se eu estou triste, se eu estou infeliz, se eu estou indeciso, inseguro, primeiro ponto. Não sei se vocês já até ouviram falar na postura super-homem, Superman ou Mulher Maravilha aí para as mulheres. O que é isso daqui? Quando você coloca a mão na cintura, afirma, sobe o queixo, você já começa a trazer, levar uma mensagem, na verdade, para sua mente, que você precisa do quê? Força, confiança. E é o que está mostrando aí na charge. Então, se quiser tirar alguma alegria da depressão, tem que ficar assim. Você olhar, só de você olhar para baixo, já muda o seu humor. Seu sentimento é afetado por conta disso. Olha só a comunicação não verbal. E aí, o que faz, então, a disciplina? Na prática, Caíto Maia, eu acho ele genial, muito bacana. Ele foi considerado um dos, se não o melhor CEO da década aqui no Brasil, ou um dos, ele está ali na lista, entre os 10, não sei qual é o tamanho dessa lista, mas ele ficou em evidência dessa última década, e ele diz o seguinte: eu não sou um cara talentoso, eu tenho vários defeitos, várias dificuldades,
só que eu sou disciplinado. Eu aprendo, eu gero novas habilidades que eu preciso para chegar onde eu quero. E como que ele faz isso daí? Se convencendo do que ele precisa fazer. Então, se você precisa gravar vídeo, pega o que o Fábio falou, o que a Lu vai falar, junta tudo isso, pega também o que eu estou falando aqui e organiza a sua parte mental, conversa consigo, se convence e também organiza aí o seu roteiro que vai ser passado agora, depois dessa minha apresentação, impacte com tudo que você sabe. Ou vai falar que você não sabe? Você vai vender para sua mente, eu estou inseguro, eu não sei o que eu vou falar. Não vai, você sabe sim, você tem essa confiança. Só precisa o quê? Concretizar isso daí dentro da sua mente. Então começa a comunicação assertiva com você. Aí você vai conseguir ser assertivo com as outras pessoas. E aí, eu que sou da Vox to You, aqui de Ribeirão Preto, nós temos um slogan aí que eu acho bem legal também. Quem tem boca vai a Roma, mas quem tem voz conquista o mundo. Vocês podem ficar à vontade de me chamar. Nós estamos de portas abertas, hoje portas fechadas, mas nós podemos atender aí via internet para ajudar vocês. Como eu já disponibilizei várias ajudas lá no nosso grupo, o Platinum, eu disponibilizo também essa ajuda para todos que precisam, que querem ali tirar algumas dúvidas para se melhorar. Isso daí, assim, não é cobrando alguma coisa não, tá? Mas pode ficar tranquilo. Eu estou aqui apto a ajudar vocês. E agora eu deixo aí a página nossa do Instagram, Vox to You Ribeirão Preto, Sul. Seguem, fiquem à vontade, nós disponibilizamos conteúdos. Nós estamos aí com um telefone para vocês entrarem em contato, falará direto comigo. E fiquem à vontade, então, para tirar dúvidas, além do que nós vamos fazer aí no final das nossas apresentações. Eu agradeço, Matheus, agradeço, Jair, a todos que estão envolvidos a esse projeto, muito genial, muito bacana. Meu tempo está esgotando. Adorei bastante aí participar e poder contribuir um pouco com a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído aí para o alcance de novos objetivos na vida de vocês. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Muito bacana, muito obrigado, Rafael. Mais uma excelente apresentação aqui no nosso BNI Capacita. Quero reforçar, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algo, você pode começar a escrever aí no nosso chat ou anotar que daqui a pouco a gente vai ter um momento aí para perguntas e respostas, ok? Se de repente uma pergunta específica, você coloca, olha, uma pergunta para o Rafael, ou para o Fábio, ou para a Luciana. Bom, deixa eu tirar aqui a apresentação aqui agora. Isso. Quero passar aqui a palavra então para a Luciana. Luciana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Olá, Matheus. Olá, todo mundo. Eu estou vendo que tem muita gente, inclusive, que não é do BNI, muitos convidados. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Agradeço muito ao Fabinho, que fez uma introdução muito bacana. Parabéns, Fabinho. Parabéns, Rafa. Acho que a gente está bem alinhadinho, né? Afinal de contas, as pessoas da comunicação se comunicam antes de falar em público. Eu vim falar para vocês do planejamento do discurso. O Fabinho foi muito enfático ao dizer que há uma jornada a ser seguida. Ele comparou, inclusive, com a escada rolante, com as habilidades do Cristiano Ronaldo, para a gente alcançar aí o objetivo. E uma coisa que eu chamo muito a atenção também é que o Rafa falou da inteligência emocional. Não adianta nada você continuar reforçando para você as suas crenças negativas, o que você não vou dar conta, não vou conseguir. Então, quem ainda não se dispôs a estudar um pouquinho de PNL, tem um pouco de preconceito, a recomendação é que vá atrás, conheça. Se tiver uma palestra, se tiver uma apresentação, conheça. Porque a inteligência emocional, ela realmente te equilibra para você mudar a sua crença, se ela for negativa, e começar a acreditar em você. Mas aí você foi convidado para falar em público, seja hoje de maneira online, seja amanhã presencial, porque a gente sabe que daqui a pouco nós estaremos de volta juntos presencialmente. Isso tudo vai passar e nós poderemos ter esse contato de novo. E você vai falar para uma plateia, ou aqui na frente dessa câmera, ou presencialmente. Primeira coisa, planeje o seu discurso. E é por isso que eu estou aqui hoje, para falar do planejamento do discurso.
Passou aqui? Passou. Eu sou Luciana Gomes, sou jornalista, sou fundadora da Parceria Comunicação, que é uma empresa especializada em assessoria de imprensa, sou coordenadora do curso de oratória e estou no BNI Raízes de Barretos. BNI, para os convidados que estão presentes, por acaso não sabem, é um grupo de empresários que se reúnem para fazer negócios e para fazer com que os seus negócios possam se multiplicar. E eu participo desse grupo em Barretos. Foi convidado e vai falar em público. Primeira coisa, não se desespere. O Fabinho já falou nisso, o Rafa já falou nisso. Respire, respire porque há um caminho a ser traçado. Primeira pergunta que você vai fazer é: eu sei sobre o que eu vou falar? Há um tema que me foi proposto e eu tenho conhecimento do tema? Ninguém fala bem sobre o que não sabe. Então, se você sabe, você vai falar. Se você não sabe, o tema proposto é um tema que não te dá segurança para falar em público, mude o tema. Proponha a quem te convidou. Olha, esse tema a gente não pode mudar um pouco e traga para a sua área de conforto, traga para a sua área de conhecimento. Porque você tem que ter essa segurança para falar em público e essa segurança ela vem muito do que você sabe, do que você acredita. E eu digo mais, do que você se convenceu, mudou a sua própria crença e vai lá e fala. Tanto que esse é o sloganzinho que eu proponho. Vai e fala. Dentro do tema, e um tema pode ser muito amplo, como o tema oratória, que é tão amplo, vocês veem que nós tivemos 2 apresentações, a minha é a terceira, e a gente poderia ter uma quarta, uma quinta, uma sexta, e o tema não ia se esgotar. Porque dentro de um mesmo tema, há vários aspectos a serem abordados. Então, você vai fazer o que a gente chama de recorte do tema. Você vai pegar aquele pedacinho, aquela parte do tema que caiba em relação ao tempo que você tem. E você vai, a partir daí, definir o seu propósito. Eu vou falar em público sobre oratória. Por quê? O que eu quero? Qual é o meu propósito em relação a isso? O Fabinho foi muito feliz quando ele disse: hoje em dia as pessoas vão para as redes sociais para ganhar seguidores, muitas vezes. Então, se elas vão ganhar seguidores, elas têm que ter isso muito claro antes de estruturar, fazer o planejamento do seu discurso, fazer o que a gente chama de roteirização do discurso, de estrutura de discurso. Primeira coisa, onde é que você quer chegar? O que é que você quer com essa plateia? Toda vez que você vai fazer uma viagem, você primeiro não determina o destino antes de determinar como é que você vai, se você vai de carro, ônibus, avião, ou se você vai a pé. Não é assim? Você não determina primeiro o destino para depois saber se isso vai caber no seu orçamento, e se não couber, você vai mudar o destino, e a partir daí você vai planejar o como é que você vai chegar lá. A mesma coisa é com o discurso. E atualmente, que a gente não está podendo viajar muito, convide a sua plateia a fazer essa viagem com você. Eu digo que o bom orador é aquele que faz com que a sua plateia consiga viajar com ele no tema a que ele se propõe. Então, se o meu tema é oratório, eu consigo que vocês venham comigo imaginando-se já falando em público, quais são os desafios que vocês vão ter ao falar em público, como é que vai ser a sua performance em público. Esse convite só é feito a partir do momento que eu sei para onde eu vou. Eu só convido alguém para viajar comigo quando eu já tenho destino. Então, definir o propósito é muito importante. O que é que eu quero com essa plateia? O que é que eu quero com esse veículo que se propõe para mim agora, que são as redes sociais, as participações nas lives, as participações nessas videoconferências, como essa que a gente está fazendo hoje. Para que eu vou chegar lá e falar? Muitas vezes, e aí a gente tem vários empresários participando aqui, é vender. A maioria das vezes é vender. Que não seja um produto, que não seja um serviço, mas que seja uma ideia. Na maioria das vezes você quer vender. Muitas vezes você quer só convencer, outras vezes você quer apenas se mostrar, se vender, dizer eu existo, siga-me, eu estou aqui. Eu tenho a minha vida e a minha vida é interessante, eu vou compartilhar com vocês. Hoje a gente vê o crescimento das
digital influencers, né? Dos digital influencers, meninos, meninas, que compartilham o que fazem na vida e com isso ganham seguidores. É um propósito. É também um propósito. Então, defina exatamente o que é que você quer. A partir do momento que você definiu o que é que você quer, que você sabe que você tem conhecimento do tema, recortou esse tema para caber no tempo, você vai fazer essa relação. O que é do meu tema que cabe nesse tempo? Hoje aqui, Fabinho, eu, Rafa, temos 20 minutos para falar sobre um tema que a gente ama, que é oratória. A gente poderia falar bem mais que isso, né? Então, mas nós tivemos que fazer esse recorte, tivemos que tomar uma decisão, principalmente do que não falar. Então, muitas vezes, planejar é saber o que deixar de fora. Você tem uma mala e você vai passar uma semana fora. Você tem que saber o que levar nessa mala. Só que você tem um espaço físico da mala para caber as roupas que você vai levar. E aí você vai tomar algumas decisões. Vou comprar roupa lá, comprar outra mala e trazer a roupa de lá. Não, vou ficar só com essa mala e aí eu vou customizar o que eu tenho de melhor aqui para caber e para eu usar em uma semana. Vou diminuir o número de eventos que eu vou. Enfim, quanto tempo você tem e em quanto tempo você vai utilizar para chegar ao seu propósito. Escolha, inclusive, o que deixar de fora. E talvez essa seja uma das escolhas mais importantes quando você vai roteirizar o discurso, o que não dizer. Todo discurso que tem um roteiro que faz sentido, ele tem 3 partes, obviamente. E vocês já conhecem essas partes que vocês já estudaram isso lá na escola. Isso vem lá do nosso ensino fundamental, passando pelo ensino médio, faculdade nos pedem isso também. Quais são as 3 partes da roteirização do discurso? Começo, meio e fim. Falando assim, fica óbvio, fica fácil, fica... é lógico, se eu vou falar em público, eu tenho que ter começo, meio e fim. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que ter começo, meio e fim. Quando você é desafiado, parece que isso fica um pouco mais difícil. Todas as vezes que você foi falar em público ou foi ter uma reunião de negócios, por exemplo, você tem uma pauta com começo, meio e fim? Mais que isso. Quando você começa a falar, você já tem em mente como você vai terminar? E eu não digo assim, mais ou menos. Não, claramente em mente a frase com que você vai terminar, a última palavra que você vai usar. E no meio do percurso, como qualquer viagem, eu posso mudar o caminho. Eu posso tomar a decisão de parar, se eu estou dirigindo, eu posso parar num posto de gasolina, ficar um pouco mais de tempo, comer um lanche numa lanchonete de beira de estrada, não é assim? Mas eu tenho um roteiro para voltar. Eu tenho um caminho para voltar. Então é importante que você tenha isso muito claro. Se vai ser de uma maneira só assim, em mente, e você vai ter aquilo só na sua mente, é uma decisão sua. Não, eu prefiro ter de maneira escrita. Não leia. Tá? Mas você quer ter aquilo escrito para te dar mais segurança. Por que não leia? Fabinho falou, o olhar do orador é uma das principais ferramentas para que para que a plateia, para que as pessoas que estão vendo entendam que o que ele está dizendo é verdade, confiem nele. O olhar é certamente uma ferramenta fundamental para qualquer pessoa que vá se comunicar. Se eu vou ler, eu baixo o meu olhar, como é que faz? Como é que eu quero que as pessoas prestem atenção em mim se eu não me dedico a elas, se eu não me entrego a elas, se eu não olho para elas? No mais, eu leio muito bem. Eu sou até mestre de cerimônias. Então, eu tenho essa técnica de ler. Eu não vou sair da minha casa para ir numa palestra e nos dias de hoje, nesse intervalo que a gente está vivendo, eu não vou deixar de assistir a minha série favorita, eu não vou deixar de ficar com a minha família, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas para prestar atenção em alguém que nem olha para mim e que está lendo um texto que poderia muito bem me ser mandado por e-mail, WhatsApp, poderia ter sido me passado aquele texto. Eu vou me dedicar a quem lê. Então, não leia. Mas se você tiver a necessidade de escrever o seu texto, escrevam e faça 3 coisas que o Rafa já falou para você fazer. Treine, treine
e treine. A partir do momento que você passa a treinar aquele texto, você entende que aquele texto foi feito para ser falado, muda muita coisa nele e ele vai sendo absorvido por você. E se você tem conhecimento do assunto, e essa é a condição básica para que você fale em público, é evidente que aquilo vai ficar muito claro. Daqui a pouco, aquele texto vira algumas frases, aquelas frases viram tópicos, aqueles tópicos podem virar algumas palavras para você se lembrar do planejamento. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre essa roteirização do discurso. O que é o começo de um discurso? O começo de um discurso é a introdução, é quando eu chego, é quando eu apresento o tema, é quando eu me apresento a essa plateia, é quando eu falo que o tema que eu vou abordar, ele é amplo, mas em função do tempo, eu vou abordar apenas uma parte dele. Foi o que eu fiz aqui. Eu cheguei, falei que eu vinha falar sobre planejamento do discurso, depois eu me apresentei, foi uma técnica também usada pelo Fabinho. Primeiro, ele falou da oratória e depois ele se apresentou, e cada vez mais a gente percebe que essa é uma técnica usada pelo mundo digital, pelo relacionamento online, pelas redes sociais. As pessoas chegam e querem impactar. Então, elas tem sempre uma frase de efeito, ou uma chegada, ou uma história de efeito, para depois se apresentarem. Quem está com tempo, na quarentena, e tem acesso aí à Netflix, pode ver aquele TEDx lá, né, o Talking, que tem na Netflix, que vocês podem assistir algumas palestras que têm exatamente esse formato. Eu primeiro apresento o tema de uma maneira em que aquele tema impacte as pessoas, cause interesse nas pessoas, desperte a atenção do meu público. Afinal de contas, a gente hoje vive muito disperso, são muitas as distrações que querem roubar a nossa atenção. E fica difícil ter foco em qualquer pessoa falando, em qualquer coisa acontecendo. Dificilmente alguém hoje assiste uma série, um filme na frente da televisão, sem estar com o celular aqui na mão, fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Então, para que eu chame a atenção dessa plateia, é importante que eu primeiro diga o tema. Se não interessar ela, tchau, obrigada, muita gratidão, mas se não for de seu interesse, eu não vou roubar o seu tempo. Eu não vou te iludir dizendo que eu vou apresentar soluções que eu não vou apresentar. Então, é muito importante apresentar o tema e se apresentar em relação àquele tema. Não adianta você vir apresentar um tema como, hoje, bem-estar. Olha, eu vim aqui falar de bem-estar, de qualidade de vida, de como é que você pode atingir isso no dia a dia e se apresentar como um profissional da contabilidade. O primeiro passo eu vou falar assim, mas o que tem a ver contabilidade com bem-estar e qualidade de vida? Tem a ver que mesmo sendo um profissional da contabilidade, um contador, uma contadora, eu sou um estudioso do tema, eu tenho uma participação ativa numa academia, eu sou um atleta, muitas pessoas hoje são atletas de final de semana, que a gente chama, então eu vou falar de bem-estar para você. Se apresente sempre em relação ao tema. Todo mundo é muita coisa, nós somos hoje multifacetados. Então, o nosso lado, que tem a ver com aquele tema, é o que as pessoas devem conhecer. E se você vai abordar o seu tema em partes, coloque isso para a plateia, inclusive em ordem cronológica, para que a plateia não fique imaginando que dentro do seu tema você vai abordar algum aspecto que ela tem a expectativa de ter, mas que você resolveu deixar de fora quando você foi organizar. É muito bom, porque quando você concentra a expectativa da sua plateia, você tem ela mais focada com você. Então, essa é basicamente a linha de raciocínio do início do texto, do início da sua apresentação, palestra, vídeo, seja lá o que for a sua atividade do falar e falar para as pessoas. O meio, o que é o meio? O meio é o discurso em si, né? É o tema exposto em si, e ele também tem alguns segredinhos nesse corpo do discurso. Uma coisa bacana de você dar ao seu discurso é ação. O que significa? Use verbos de ação. Não coloque o seu discurso apenas em tópicos, e números. A informação, ela é com certeza o que te dá credibilidade.
se eu for falar de um tema espinhoso, como o coronavírus, eu vou ter que passar informações confiáveis. E hoje a gente vive um momento complicado para se falar nesse tema, porque, por incrível que pareça, há contra e há a favor. Há contra, há pessoas que são contra o isolamento social, há pessoas que são contra se tratar a doença como pandemia, e há pessoas que são a favor. Até nisso há contra e favor. Então, quanto mais números reais, quanto mais informações embasadas por institutos sérios, consagrados você tiver, melhor. Só que não adianta você chegar com aquele monte de informação e ir despejando nas pessoas. Isso não faz com que elas prestem atenção. É importante que você dê vida àquelas informações. É importante que você dê ação àquelas informações. Então, para passar uma informação, você tem que necessariamente entender se aquela informação vai ter utilidade dentro do seu propósito. Foi isso que você definiu. Eu quero que as pessoas me sigam na internet. Quem você segue na internet? Quem tem utilidade para você? Quem te dá alguma coisa útil para a sua vida, mesmo que seja diversão, mesmo que seja dar risada. Em casa hoje, em quarentena, eu quero rir. Eu quero saber de alegria, eu quero saber de assuntos fúteis que seja. Eu quero que nós, mulheres, quem que a gente hoje anda seguindo muito? Quem dá dica de maquiagem, quem dá dica de cabelo, quem dá dica de como limpar a pele, como hidratar a pele. Então, tem que ter utilidade para mim. Coloque-se sempre no lugar da sua plateia, coloque-se sempre no lugar da pessoa que está lá. E não tem essa de, eu vou dar metade da informação para que ela compre meu curso. Vocês perceberam, nós estamos aqui para ajudar vocês. E é isso o que eu procuro hoje em qualquer palestra, em qualquer digital influencer ou influenciador digital, em qualquer momento que eu pare para prestar atenção no outro. Eu quero entender o que o outro está dizendo pode me ajudar na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida pessoal. Por isso, sempre que você for dar informações, coloque ações e coloque que você conhece aquele tema, estudou aquele tema e que aquele tema tem utilidade na vida da pessoa que está te vendo, ouvindo. E quando você encaminha para o fim, o que é que você pode explorar nesse fim para ser um momento que faça a diferença na vida das pessoas? A emoção. Uma das coisas mais importantes é colocar-se no lado do outro, fazer o que a gente chama de empatia e imaginar o que é que emociona essa pessoa. E eu não estou falando de chorar, não, viu, gente? A gente anda chorando demais com a realidade dos telejornais, dos jornais impressos, para a gente querer chorar numa palestra ou chorar numa teleconferência. Eu estou falando de emocionar o outro, tocar a vida do outro, tocar o que há de importante para a vida do outro. Emoção, ela tem várias formas na nossa vida. Então, não é só a tristeza, não é só eu levei a minha plateia às lágrimas. Nem sempre isso é bom. Utilidade e emoção podem se unir, sim, e deixar isso bem claro. Uma das formas que as pessoas entendem de terminar uma palestra, por exemplo, é dando um exemplo prático da sua própria vida, é dando um exemplo prático da vida do outro. Outra forma de terminar uma palestra é citando um filósofo, dando um texto de um poeta, citando uma poesia, tudo dentro do tema, evidentemente. Outra forma de terminar, e mais técnica, é fazendo um micro resumo, um pequeno resumo de tudo que você já disse. Você volta lá no começo e fala, olha, eu cheguei aqui, eu falei da importância de se ter um objetivo com oratório, então você tem que definir o seu propósito. Eu cheguei aqui, eu falei que as 3 partes de um discurso são começo, meio e fim. Eu expliquei que no começo a introdução do tema, a apresentação do tema, a sua apresentação. No meio você tem que dar as informações de uma maneira que elas tenham vida, que elas tenham utilidade para quem está te ouvindo. E no final eu estou falando aqui do resumo que tem que ter um toque de emoção. Eu estou dando um exemplo do meu próprio discurso. E a partir daí eu quero deixar uma frase para vocês.
Essa frase é do Sêneca, ele é do Império Romano, né? Era um pensador, filósofo, advogado do Império Romano, escritor, escreveu muitas peças. E essa frase eu adoro, que é: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Muita gente conhece essa frase do Alice, no País das Maravilhas. Eu até trouxe porque é uma homenagem à minha segunda neta, que nasceu recentemente, que se chama Alice. O gato diz para Alice. Ela pergunta para ele: qual estrada eu pego? E o gato diz: para onde você quer ir? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você vai falar em público, pense sempre: onde que eu quero ir? O que eu quero dessas pessoas? Para onde que eu quero levá-las? Qual é a viagem que eu quero convidá-las a fazer? É sempre interessante você ter propósito, não apenas quando vai falar em público, propósito de vida. Quando a gente fala de crenças, a gente fala de propósito. Muitas vezes eu não atinjo os meus propósitos porque eu não consigo mudar as minhas próprias crenças. Então se pergunte isso. Por que eu vou falar em público? Para que eu vou falar em público? Apenas para trazer o conhecimento, passar um pouco do que eu sei para as pessoas, tirou apenas. É muito bom quando eu vejo o outro me ensinando algo. Eu prefiro muito mais que o outro me diga do que eu apenas leia nos livros, que eu tenha um manual. Por isso que hoje em dia os vídeos fazem muito mais sucesso na internet do que os textos. Porque eu quero ver o outro. Eu necessito de pessoas falando comigo. Então, jogue-se. Eu tenho um lema na minha empresa, na Parceria Comunicação, existe um curso de oratória e o lema é: oratória vai e fala. Vai e fala. Poderia ser: se joga, acredite, vai lá e fala. Nas redes sociais, a Luciana Gomes, com 2S, 55 no Instagram. Parceria Comunicação é a minha empresa. Oratória vai e fala é um Instagram especificamente do curso de oratória. Quem quiser falar comigo, meu nome é Luciana, @parceriacomunicação.com.br. Eu faço parte, com muita honra, com muito orgulho, do BNI Raízes, e ele faz parte da nossa raiz. Não é por acaso que aqui no Nordeste Paulista, o nosso diretor executivo, o Jair, nasceu em Barretos, então ele trouxe esse nome Raízes porque faz parte da raiz dele, e eu tenho muitos barretenses aí nos vendo hoje, né, assistindo, participando, e eles sabem do que eu estou falando, dessa coisa do orgulho de ser barretense. Eu estou à disposição de vocês, agradeço imensamente este convite, agradeço imensamente quem aceitou o nosso convite, palestrantes, para estar aqui hoje, e agradeço os dois meninos, e eu posso chamá-los assim, né, porque são jovens, os dois meninos que me precederam, tanto o Rafa quanto o Fabinho, tá bom? E nós estamos abertos a perguntas. Se você tem alguma dúvida, nós estamos aqui para esclarecê-las. Se você não tiver tempo de fazer a pergunta, ou não tiver chance de fazer a pergunta hoje, anota aí os nossos contatos, nós estamos à disposição para falar com vocês sobre falar bem em público. Acredite em você, vai e fala.